Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. Como eu adiantei para vocês na última aula, vamos iniciar o assunto sobre polígonos. Primeiro entender o que é um polígono e depois como classificá-lo e seus elementos que o formam. Então vamos lá. Aqui na parte do livro, nessa primeira parte, a gente tem várias linhas, certo? Formando ou não uma figura. Aí que entra a primeira diferença. Quando eu tenho apenas linhas abertas, por exemplo, aqui no item A, no item G, por exemplo, aqui a gente não classifica como polígono, e sim como linhas poligonais, certo? Para mim ter um polígono, eu tenho que ter essas linhas sendo formadas por uma figura, fechando-as. Por exemplo, aqui eu tenho na figura D, na figura E e na figura H, linhas simples sendo fechadas formando uma figura. Então aí a gente chama de polígonos simples, tá? Então, para mim classificar e primeiro ter um polígono, o livro define da seguinte forma: polígono é uma curva fechada simples, formada pela união de três ou mais segmentos consecutivos. Então, para mim ter um polígono, eu tenho que ter linhas poligonais fechadas e não abertas, por exemplo, aqui na figura A. Isso aqui não é um polígono. Agora, se você olhar aqui para a figura D, E e H, você vê que tem linhas formando uma figura fechada. Ah, professor, na B e na C também são linhas formando uma figura fechada. Mas note que ela se cruza de uma forma que a outra parte aqui continua aberta. Então isso aqui também não é um polígono, tá ok? Então elas têm que ser linhas formando uma certa figura de forma fechada, ok? E aí entra, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo aqui de um polígono de 6 lados, que também mais na frente dessa aula a gente vai aprender a classificá-lo de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos, tá? Vamos lá. Entendido o que é um polígono, vamos seguir. A gente pode classificar também o polígono de duas formas: as não convexas e as convexas, certo? Foca nessas nomenclaturas, não convexas e convexas. O que são as figuras não convexas? Note essas duas figuras que estão aqui no topo. Elas são um polígono, né, claro, linhas formando uma figura fechada. Só que, se eu escolher dois pontos, traçar uma reta entre esses dois pontos e parte dessa reta ficar para fora do polígono, eu classifico ela como não convexa. Por exemplo, eu escolhi aqui o ponto A e o ponto B, tracei uma reta ligando os dois, só que parte dessa reta ficou para fora, não convexo. Aqui da mesma forma, escolhi dois pontos, tem que ser dois pontos dentro do polígono, tá? O ponto A e o ponto D aqui estão dentro do polígono. Tracei uma reta, só que parte dessa reta ficou para fora da figura, não convexo. Agora, se o contrário ocorrer, ó, note que nessas figuras aqui mais embaixo, ó, qualquer dois pontos que eu escolher aqui dentro dessa figura e traçar uma reta, a reta vai ficar por completo dentro do polígono. Então, desse polígono a gente classifica como polígono convexo, tá? Simples. Traçou dois pontos e parte dessa linha ficou para fora, não convexo. Escolheu dois pontos, traçou uma linha e toda essa linha ficou dentro do polígono, polígono convexo, tá? Cuidado para não confundir, que é importante. Agora vamos estudar partes de um polígono, identificar partes de um polígono, que são vértice, lado, ângulos internos e ângulos externos. 4. Então vamos lá. Vértice, como eu adiantei também um pouco na aula passada, o que é o vértice? É aquele ponto que liga duas semirretas. Então aqui, ó, eu tenho, nessa figura aqui que eu tenho 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados, eu vou ter 5 vértices. Vértice, pessoal, se você quiser identificar rápido, é apenas as extremidades aqui do polígono, certo? Então aqui eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C, D e E, ou seja, esses pontos aqui, essas extremidades. Olha aqui, o ponto A está ligando essas duas semirretas, o ponto B também essas duas semirretas, e assim por diante. Então, vértices são os extremos do polígono, certo? As pontas do polígono que liga os dois lados. Então, aqui eu tenho, como é um pentágono,
uma figura de 5 lados, eu tenho 5 vértices e assim por diante. Os lados são o que formam esse polígono. Só que aqui, como eu identifico um lado, um polígono, eu preciso ligar dois vértices para mim identificar um lado. Por exemplo, para mim identificar esse lado que está aqui, que eu estou apontando para vocês, entre A e B, eu preciso do vértice A e B sendo ligado e assim eu formo um lado. Então é por isso que matematicamente, como é que eu identifico um lado de um polígono? Eu boto a letra AB e um tracinho em cima, como está aqui, ó. Lados AB, tracinho em cima. Então esse aqui eu estou identificando o lado AB do pentágono. Para mim identificar os demais lados, basta eu ligar dois vértices. Então aqui eu tenho BC, então aqui é o lado BC, tá aqui ó, BC, aí bota um tracinho em cima. Eu tenho um lado CD, aí bota CD um tracinho em cima. Eu tenho um lado DE, aí você bota DE um tracinho em cima. E o lado EA, aí bota a letra EA e um tracinho em cima. É dessa forma que eu identifico os lados de um polígono. Os ângulos internos, como a gente viu, eu preciso de duas semirretas sendo formando um ângulo. Então aqui eu tenho ó, o ângulo A, com esse chapeuzinho em cima aqui, que é formado pelo lado BA e AE, né? Então aqui da mesma forma, se eu tenho, pessoal, dica, se eu tenho 5 vértices, eu vou ter 5 ângulos internos, tá? Porque os ângulos internos são os que estão aqui próximo do vértice. Então, o vértice A eu vou ter o ângulo A, o vértice B eu tenho o ângulo B, o vértice C eu tenho o ângulo C, o vértice D eu tenho o ângulo D, e o vértice E eu tenho o ângulo E, e assim por diante. Da mesma forma, os ângulos externos são os ângulos que estão aqui próximos, só que são formados fora da figura, tá ok? Então, o que você precisa saber identificar com tranquilidade são essas 4 características do polígono: o vértice, o lado, ângulo interno e ângulos externos, que como você viu aqui, também não tem muita dificuldade, tá ok? E tudo depende, claro, do número de lado. Se eu tiver um hexágono, se eu tiver um quadrado, é de acordo com o número de lados, tá? Se eu tiver um quadrilátero, 4 lados, eu vou ter 4 vértices, eu vou ter 4 lados, eu vou ter 4 ângulos internos. Você só vai ter que saber identificá-los, tá ok? Então, elementos de um polígono está feito. Classificação dos polígonos. A gente pode classificar também de duas formas: regular e não regular. Super simples. Se eu tenho um polígono onde todos os lados são iguais, eu chamo de polígono regular. Agora, se eu tenho um polígono onde os lados não são iguais, eu chamo de polígono não regular. Classificação também tranquila, ok? E aqui também eu tenho a classificação de acordo com o número de lados. Claro que eu não vou pedir para você aprender ou decorar essa tabela inteira, porém você tem que saber os principais, né? Um polígono de 3 lados, a gente chama de triláteros, se eu for chamar de acordo com o número de lados. Se for de acordo com o ângulo, a gente chama de triângulo conhecido. Um polígono de 4 lados é um quadrado? Não, é um quadrilátero, tá? Porque um polígono de 4 lados, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo, certo? Então, não chamo de quadrado. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Se eu for chamar de acordo com o número de ângulos, quadrângulo. De 5 lados, pentalátero. Se eu for chamar de acordo com o número de ângulos, a gente chama de pentágono. 6 lados, hexalátero. Se for chamar de acordo com o número de ângulos, hexágono. Então essa tabela que está aí no livro de vocês vai servir mais como pesquisa, que claro, você não vai aprender isso aqui tudo de uma vez, mas eu peço que você aprenda pelo menos os principais, pelo menos ali até 12. Aí ali geralmente as atividades cobram por ali. Mas se você tiver alguma dificuldade na hora de alguma atividade, você vai poder consultar aí no seu livro essa tabela, tá? Nome do polígono de acordo com o número de lados ou de acordo com o número de ângulos, ok? E agora aqui também a gente tem mais duas classificações do polígono. Se todos os seus ângulos internos forem convexos, né, compreendido ali entre 0 e 180, se todos os ângulos do polígono estiverem entre 0 e 180, a gente chama de convexo. E se todos os ângulos, se pelo menos um dos ângulos, na verdade, se pelo menos um dos ângulos
estiver entre 180 e 360, a gente chama de côncavo. São nomes assim que não muito comum, mas de acordo que você for fazer sua atividade e for consultando aí, são nomes que vai ficar mais semelhante para você assimilar, tá? Então vamos lá. Se todos os ângulos estiverem entre 0 e 180, convexo. Se pelo menos um ângulo estiver entre 180 e 360, a gente classifica como côncavo, ok? Então, a parte de polígonos a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, volta à aula, tira comigo online. Fiquem com a atividade, façam uma boa atividade. Até mais.